Maturidade. Como defini-la? Como adquiri-la? Conforme o Oxford, termo último de desenvolvimento. Seria possível alcançá-la e mais, seria possível exercê-la? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, aqui quem fala é o Adilson. Seja muito bem-vindo a este episódio de número 31. E aí, Welder, e aí, Bruno? Olha só, 31 vezes a nossa presença nessa querida podosfera. Fala vocês. Prazer estar com vocês mais uma vez. Forte abraço aí para vocês. Muito esperançoso e ansioso de poder dar um abraço real em vocês. Não mais um abraço virtual, mas tá difícil, né? Mas vamos torcer que em breve isso seja possível. Olá você aí de casa que está nos ouvindo, é um prazer estar com você também. Eu espero que você goste desse nosso bate-papo e que você bata papo com a gente também, entre em contato conosco aí. Fala do matite que você está tendo, dos matites que você já teve. Compartilha com a gente seu conhecimento também, que é sempre bem-vindo e a gente sempre multiplica quando a gente divide o que a gente sabe, né? Então, bora lá, esperamos vocês aí também e curtam o episódio, aproveitem. Salve, salve a todos que nos escutam nesse momento. Sejam mais uma vez bem-vindos. Episódio de número 31 vezes aí com vocês, trocando uma ideia, trocando uma tite. E eu espero que vocês gostem. Forte abraço, Adilson, Welder, meus companheiros. Mais uma vez espero sempre, que vocês estejam muito bem, apesar dessa pandemia que nos tem machucado bastante. Mas vamos em frente, vamos em frente. É sempre um grande prazer, estou curtindo demais fazer parte desse projeto com vocês. E vamos nessa. Valeu. Olá, meus caros. Eu não tenho nem roupa para gravar o episódio de hoje, pois como amante dos decanos, o que significa ciclos de cada 10 anos, ao pensar neste programa, viajei no tempo e no espaço para o dia em que eu fiz 30 anos. Idade esta que imaginei ter maturidade o bastante para não repetir tantas falhas que cometi depois dos 20, porque dos 10 aos 20 a gente é moleque e faz bobagem mesmo. Mas dito isso, seja bem-vindo ao nosso episódio de número 31 e espero que estejamos mais maduros do que no nosso episódio 0. Aliás, se você é novo por aqui, fica o convite. Para saber quem sou eu, Adilson, quem é o Welder, qual é a proposta do nosso programa, episódio 0. Quer saber quem é o Bruno, episódio 17. E quer saber quem é o filósofo mais famoso de Serra Negra, episódio número 28. Mas vamos lá. Penso que nossas redes de apoio, seja ela família, amigos, parentes ou colegas, de copo e de cruz, como já dizia o Chico Buarque, nos auxiliam na busca pelo discernimento, prudência, juízo, como diriam nossas mães, beijo para todas elas, como preferirem. Eu sempre busquei em meus primos esta rede de apoio quando as questões não eram possíveis serem resolvidas em casa, com a minha mãe, com o Silvio, meu pai de criação, com a Rosângela, que é minha irmã. Então daí eu ia para casa do Fábio, do Fernando e da Suzy, que durante muito tempo eram os que moravam mais próximo de casa. Aliás, beijos meninos, Suzy, Fábio, Fernando, beijo em vocês, beijo na família de vocês, tudo de bom. Mas vamos lá. Gostaria de dar um destaque maior nesse início de frase ao Fernando, que é com quem eu divido meu gosto por músicas, em especial os sambas antigos. Logo quando eu comecei no mundo do trabalho, ele já trabalhava, porque ele é um pouquinho mais velho do que eu. E eu fui até a casa dele pedir um conselho sobre uma questão de ética no trabalho. Ele se desculpou, dizendo que não tinha ideia do que responder, e em seguida me preparou um café fresquinho e veio me mostrar uma de suas descobertas musicais. Era uma música dos cariocas, Nelson Cavaquinho e Elcio Soares, chamada Juízo Final, que dizia o seguinte: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente,
o amor será eterno novamente. Mano, na ocasião eu tinha só 16 anos e ele 18. Por mais que ele não soubesse o que dizer, a canção foi uma boa conselheira e o café um bom remédio. Toda essa história só para perguntar: com idade vem a maturidade, a sensatez, a prudência? Qual é o matite de vocês? Bom, Adilson, respondendo a sua pergunta, eu acredito que idade não tem a ver com maturidade, cara. Eu acho que maturidade é uma coisa diferente. A idade, sim, ela traz uma certa sabedoria, a pessoa pode sim ficar mais sábia, ficar mais prudente, ficar mais madura com a idade, mas não necessariamente. E depende de que tipo de maturação que a gente está falando, né? Se a gente fala da maturação do corpo, a gente sabe que o corpo ele tem ali as suas fases e por volta ali dos seus 20 anos e tal, você já está com o corpo em plena forma. E a partir daí você vai decaindo até que o seu corpo deixe de existir. Quando a gente fala também dos comportamentos esperados pela sociedade, esperados de uma pessoa que vá conviver bem em sociedade, a gente também consegue dizer, né, que a gente espera que uma pessoa considerada adulta, ela tenha internalizado uma série de comportamentos, de pode, não pode, ela saiba que ela não pode bater no coleguinha, que ela não pode morder o coleguinha, que ela deve fazer isso e não deve fazer aquilo. Então, a gente espera uma série de comportamentos de uma pessoa considerada madura, para ela poder conviver com as demais. Mas quando a gente fala de uma maturidade psicológica, de uma maturidade do ser, digamos assim, né? Eu acredito que vai muito além da idade. A gente vê pessoas muito novas que são muito maduras do que a gente espera de uma pessoa nova, né? E a gente vê pessoas também um pouco mais velhas que a gente fala, cara, que comportamento mais infantil que essa pessoa tem, dependente da idade. A maturidade vem para cada um no seu tempo, no seu ritmo e à medida que a pessoa vai vivendo a sua vida, né? Nós temos, inclusive, aquela chamada síndrome de Peter Pan, que vem falar justamente isso, né, das pessoas que, como o personagem Peter Pan, se recusam a crescer. Então vai para uma terra do nunca que a pessoa cria, né, ela cria um mundo dela, e ela vive ali como se ela fosse um eterno jovem, uma eterna criança, e ela se recusa a assumir esses comportamentos desejados, esses comportamentos esperados dela pela sociedade. Mas eu, particularmente, eu acredito que a maturidade, cara, é quando você chega num estágio da sua vida que você consegue internalizar e acreditar, inclusive naquela frase que o Baldo trouxe, né, no episódio que ele participou. Aquela frase lá do Sócrates que diz assim: só sei que nada sei, cara. Quando você chega nessa parte de maturidade, de você entender que, cara, aquilo que eu sei, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, não é nada perto de todo o conhecimento, perto de tudo que existe no mundo, né? Quando eu percebo essa minha pequenez, essa minha insignificância, digamos assim, e sem me menosprezar, né? Sem ficar melancólico por causa disso, não, mas é entender que, cara, diante da vastidão do outro e diante da vastidão que é o universo, eu não sei nada, né? Então eu acho que a maturidade ela vai nesse nível, quando você percebe esse seu lugar no mundo, que é um lugar mínimo, que faz parte de um todo grandioso, tem a sua importância, mas é um lugar mínimo. E nessa linha eu penso que a maturidade, então, ela tá ligada a 3 pontos que eu vou citar aqui. O primeiro ponto, cara, eu acho que é quando você percebe que a sua identidade, a sua maturidade vem quando a sua identidade não está ligada ao que você sabe, como eu citei. Eu acho que essa é a primeira. É quando você percebe, poxa, cara, aquilo que eu penso, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu enxergo as coisas, imagino que a vida, que o mundo ela é apenas uma forma, ela é apenas uma maneira, e existem milhares de maneiras. Cada pessoa vai ver de um jeito, cada pessoa vai pensar de um jeito, algumas pessoas vão pensar como eu, outras pessoas inclusive vão discordar de mim. E tá tudo bem, né? É a minha maneira de ver, a maneira do outro de ver. Então o meu pensamento é apenas o meu pensamento. É a minha verdade, ela pode ser uma verdade absoluta para mim, mas não precisa ser uma verdade para o outro, não precisa inclusive convencer as pessoas dessa minha verdade. Eu acho que isso é um grande diferencial de maturidade também, quando eu percebo que eu não preciso convencer o outro de nada, não preciso convencer o outro de nada, não preciso... Cara, eu posso ser do meu jeito e posso aceitar o outro do jeito que ele é.
né? Então eu acho que é um grande ponto aí da maturidade. Um segundo ponto que eu acredito que identifica uma pessoa que está nesse caminho de maturação, né, que está amadurecendo à medida que caminha pela vida, é quando ela para de se identificar também pelo olhar dos outros. Porque até um certo ponto na nossa vida, os outros emprestam identidade pra gente. É os outros que dizem pra nós o que nós somos, o que a gente é. E a gente empresta dessa opinião, desse olhar das outras pessoas, essa identidade para nós. Então eu acho que quando você atinge um certo nível de maturidade, você percebe que realmente você não precisa se identificar com os outros. E é claro, não é algo fácil. A maioria das pessoas que eu já ouvi falar que não liga para a opinião dos outros são pessoas que ligam extremamente para a opinião dos outros. É muito difícil, porque tem a sua importância, a nossa reputação, a forma como a gente é visto pelas outras pessoas tem muita importância, né? Nós estamos vendo aí no BBB, eu acompanho mais ou menos aí pelo que aparece no meu feed, porque as pessoas me falam, mas teve aí esse paredão fake e a menina saiu lá, de repente ela voltou e o pessoal tá indo lá pedir desculpa pra ela pelas coisas que ela viu. Então quando a gente é pego naquilo que a gente não gostaria, a gente se retrata, e é muito interessante a fala das pessoas lá que foram pegas nessa, falando mal dela, né, porque a menina viu e tudo, que fala assim, né, eu tô preocupado com o que o Brasil está pensando de mim, eu estou preocupado com as outras pessoas, porque eles viram tudo que a gente falou e fez. Então, eu acho que a maturidade, ela vem disso, né? Poxa, cara, é lógico que eu não vou meter o pé na jaca e ser uma pessoa idiota. Mas, cara, eu não empresto mais a minha identidade do que os outros pensam de mim. Não quer dizer que eu vou ser mal educado, não quer dizer que eu vou fazer o que dá na minha telha, não quer dizer que eu vou desrespeitar as outras pessoas. Não é nada disso. Mas que simplesmente você me dizer que eu sou feio, que eu sou bonito, que eu sou inteligente, que eu sou burro, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou bobo, que eu sou chato, isso não me afeta mais, porque não é você mais que me empresta a identidade, sou eu que dou a minha identidade, né? É o meu eu verdadeiro, é olhar pra mim e inclusive às vezes ver coisas que realmente eu falo assim, a pessoa falar que você é chato, doido e falar, não, realmente, cara, às vezes eu sou chato mesmo, não, realmente, às vezes eu piso na bola mesmo e tal, é você conseguir reconhecer os seus defeitos, as suas coisas, né? Sem se afundar nisso, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, mas de uma forma leve e falar, não, realmente sou assim, vou mudar isso se for o caso, né, se eu quiser, e levar com mais leveza essas questões, né, a opinião dos outros já não me afeta mais, não me atinge mais, então eu acho que esse é um novo nível de maturidade também. E eu acredito que um terceiro ponto de maturidade, um indício de que a pessoa está alcançando aí níveis de maturidade maior, é quando ela para de se identificar com as coisas. Então, acho que é esses 3 pontos. Parar de me identificar com a minha mente, com o que eu sei, o que eu deixo de saber. Parar de me identificar com o que as pessoas falam de mim. E quando eu paro de me identificar com as coisas, né? Sejam elas materiais ou imateriais. Então, assim, quando eu paro de me identificar com a minha posição, com o meu cargo, com a minha profissão. Então, assim, eu sou welder, psicólogo, hipnoterapeuta, psicopedagogo institucional. Não, cara, nada disso é a minha identidade. Nada disso reflete o que eu sou. Nada disso é o que eu sou na minha essência. Isso são coisas que a minha caminhada me levou para estudar, para desenvolver, né? Mas são titulações que não dizem quem eu sou de fato. Então, é parar de se identificar com esses cargos, com essas titulações. Quando eu entendo que isso faz parte de mim, mas não sou eu. Quando eu paro de me identificar com as coisas que eu tenho, né? Então eu tenho sempre que ter o carro do ano, eu tenho que ter o celular da última geração que lançou, eu tenho que andar na moda, eu tenho que ter as roupas. E nada contra ter essas coisas. É lógico que a gente pode ter um carro bacana, é lógico que a gente pode ter um celular de última geração, é lógico que a gente pode ter roupas bonitas, de marcas, da marca que a gente gosta, por N motivos, mas é quando eu entendo que isso não é a minha identidade, isso não sou eu. É muito comum as pessoas se irritarem assim quando alguém não curte aquilo que eu curto, não gosta daquilo que eu gosto. Quando você indica uma série pra alguém e alguém não assiste, você fica chateado? Quando você fala muito empolgado de algo pra alguém e a pessoa não dá bola porque não chamou a atenção dela,
você se sente ofendido. A gente tá tão identificado com as coisas que a gente gosta, sejam elas materiais e imateriais, que quando alguém fala mal, quando alguém, cara, a gente se ressente, cara, mas, sabe, eu acho que é um nível de maturidade bacana quando eu percebo que eu não sou essas coisas. Cara, bacana isso, viu? Eu gosto desse seu matite porque ele nos provoca a pensarmos por campos dos quais a gente, por via de regra, a gente não frequenta. Quando você fala da identidade não estar ligada ao que a gente sabe, me lembra uma frase do José Saramago, Nobel de Literatura, o primeiro Nobel de Literatura de língua portuguesa, que ele vai dizer o seguinte: quando nós tentamos convencer o outro daquilo que a gente pensa, nós estamos fazendo algo equivalente à colonização, sabe? Vai início século XIII, século XIV, onde os povos, aquele que é mais forte domina o mais fraco, daí você sai devastando culturas, certezas, hábitos. Quando você fala disso, me veio esse pensamento do José Saramago. Aí vem o não se importar com o que os outros dizem ou pensam ao nosso respeito. Nós colocamos essa questão tanto para a gente quanto para os nossos convidados. Acho que você se lembra que você também foi questionado sobre quem é você, o que dizem ao seu respeito, onde você quer chegar. Questões que minimamente eu acho que a gente tem que revisitar. Igual o Baldo falou do Heráclito, né? Não somos os mesmos, o homem e o rio não são os mesmos. Eu acho que eu falei isso no episódio 0, de que a gente não é o mesmo de novo. E daí quando eu penso em maturidade, eu penso que, não sei se eu vou criar uma neologia aqui, mas não dá para gerar uma geomaturidade. Então, se eu vivi isso em determinada situação, eu tenho esse volume de maturidade ou aquele volume de maturidade. O Baldo falou numa das 3 perguntas que onde ele queria chegar, ele queria estar bem com ele mesmo. E quando eu penso na minha maturidade, eu penso no sentido de eu poder não concordar com aquilo que eu digo. Nossa, mas que coisa mais contraditória, como você não quer mais concordar com aquilo que não quer concordar mais com aquilo que você disse. Não estou falando de religião, não estou falando de religião, não estou falando de religião. Eu falo 3 vezes para vocês entenderem que eu não estou falando de religião. Mas eu gosto muito de uma passagem da carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele diz que quando criança pensava como criança, agia como criança. Agora, eu tô parafraseando, porque eu não vou colocar aqui ipsis literis a passagem bíblica. Mas nesse sentido, você tem o teu momento de criança, você tem o teu momento de jovem, você tem o teu momento de adulto, e eu, como idoso, eu quero não concordar com o Adilson jovem e não concordar com o Adilson adulto, porque se eu ficar pensando nessas radicalidades, resta a mim apenas uma militância e não uma vivência. Eu penso que maturidade para mim seria isso. E para você, Bruno, diga lá. Bom, vamos lá e falar um pouquinho sobre a maturidade, né? Respondendo a essa provocação do Adilson. Eu concordo plenamente com o que o Helder falou, que maturidade não está ligada à idade. Eu acho que o tempo é um fator que influencia, sim, no grau de maturidade, mas primeiro ele não é o único e ele não é determinante, ou seja, posso classificar, ter uma régua de que se a pessoa passou por esse determinado tempo, ela vai estar num determinado grau de maturidade. Eu acho que as coisas não são assim. Eu achei bastante interessante essa reflexão do Helder, né? Esses 3 pontos, esses 3 fatores que ele trouxe como formas da gente enxergar a maturidade das pessoas, o quanto elas estão maduras, né? E a reflexão que eu trago aqui é que, no meu modo de pensar, a maturidade ela é reativa com as experiências que a gente tem na vida, né? O que eu quero dizer com isso? A gente amadurece à medida que passa por alguma coisa na nossa vida, né? Qualquer etapa de amadurecimento no decorrer de qualquer trajetória, ela vem a partir do momento que a gente tem alguma experiência, muitas delas traumáticas, né? Mas que essa experiência faz com que a gente fique mais maduro, né? Eu citei um exemplo, né, quando uma experiência muito traumática
ou muitas vezes a gente busca não passar por aquilo de novo, isso traz uma reflexão do que eu preciso fazer para isso não acontecer novamente, e faz com que a gente dê alguns passos, né, de amadurecimento. Outro ponto, né, outro fator que acontece e que a reação é a gente desenvolver maturidade é a repetibilidade, né? Ou seja, a gente passar por aquela experiência muitas e muitas vezes, e cada uma dessas vezes, obviamente, a gente absorve coisas diferentes, a gente capta coisas diferentes, a gente reage de forma diferente. Isso vai fazer com que, nesse contexto, a gente esteja mais maduro. Então, esses foram 2 exemplos, né? Mas a gente pode pensar em inúmeras formas de experiências na nossa vida que fazem com que, lá na frente, a reação a tudo isso seja, de fato, um amadurecimento. E assim, tentando unir um pouco do que eu comentei, do que o Elder disse, e trazendo para essa provocação, eu penso que quanto nós somos livres para passar por experiências, bater cabeça, nos frustrarmos, termos grandes conquistas com base no nosso esforço, tudo isso faz com que, de fato, a gente amadureça, né? É muito comum a gente ver algumas reflexões das pessoas de que, há algum tempo atrás, os adolescentes, né, chegavam nos seus 18, 19, 20 anos, talvez um pouco mais maduros do que as crianças de hoje, e eu atribuo isso à liberdade que se tinha antes. E quando eu falo aqui liberdade, eu não estou dizendo que as crianças eram autônomas ou que tinha menos cuidado do que as crianças hoje, não tem nada a ver com isso. Mas o nível de controle e o que chamava a atenção das crianças, na sua maioria, né? Não posso aqui também dizer de modo geral. Não posso dizer que todo mundo era assim, né? Mas de modo geral. O que chamava a atenção das crianças, o que fazia parte do cotidiano das crianças, era o brincar na rua, conhecer muitas crianças ali do bairro, da quadra do lado, enfim. E com o passar do tempo, né, até pelo desenvolvimento da violência em alguns locais, isso foi acabando, né? Acho que a sociedade foi se desenvolvendo e cada vez mais os jovens e adolescentes estão dentro das suas casas, muitas vezes, no computador, né, no smartphone, no videogame, ou dentro de um condomínio, então fica muito restrito, né, ali aquele ambiente. Enfim, eu acho que essa liberdade que se tinha antigamente de ficar na rua, crescer na rua, se frustrar, trazia uma maior maturidade. Obviamente que esse é um exemplo. Trazendo um pouco pro meu matite, para minha história de vida, eu passei por 3 experiências que eu acho que me amadureceram. A primeira foi que, com 17 anos, eu fui morar sozinho. Apesar de já não assumir 100% das minhas despesas, tinha muita ajuda dos meus pais, o fato de você estar morando sozinho, e assim, se você só vai ter um almoço se você fizer, se você não fizer, não tem. A casa vai estar limpa se você limpar. E aí, né, muita gente pode pensar, não, mas eu moro com os meus pais, né, e eu limpo a casa, eu faço o almoço. Mas a questão é que não é todo dia e só você, ou pode até ser, né? Mas no meu caso, era bem isso. Eu saí de uma realidade, né, de morar com os meus pais, de obviamente ajudar, mas compartilhar essas responsabilidades de uma casa com as outras pessoas, e fui morar sozinho, onde 100% das coisas dependiam de mim, né? E isso trouxe uma maturidade, no seguinte sentido. No primeiro momento é um choque de realidade, um desconforto, e com o tempo isso vai virando rotina, e a partir de um determinado momento aquilo faz tão parte da sua vida que você nem percebe. Muito novo, né? A minha filha nasceu, eu tinha 23 anos, era bastante novo. E mais uma vez, apesar de ter muita ajuda, a responsabilidade enquanto pai era 100% minha. Eu compartilhava a responsabilidade de ser pais com a minha esposa, mas ela era a mãe e eu era o pai, né? E apesar de compartilharmos a grande maioria
das responsabilidades. Somos pessoas distintas e temos responsabilidades distintas. Então, acho que todo mundo imagina que não é fácil ser pai. Por mais que é muito mais prazeroso, mas é difícil, é complexo, causa medos, inseguranças, mas isso obviamente traz uma maturidade, faz o seu mundo, você pensar no mundo de outra maneira, né? Você conviver com a sua rotina e com a sua realidade de outra forma, né? Então foi mais uma experiência muito marcante. E a última, e aí trazendo bastante para o meu matite atual, que quando eu entrei, né, no programa de trainee, que a ideia é justamente você pegar um jovem profissional e treinar ele num curto espaço de tempo para que ele desenvolva maturidade profissional. Eu tive uma sorte que, a princípio, algumas pessoas deviam achar que não era, mas eu encaro como uma sorte de, na época, o meu gestor trabalhar comigo dessa mesma forma. Ó, aqui estão suas responsabilidades, isso é aqui que você tem que chegar, essas são as suas entregas, a responsabilidade é sua, mas se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, chegou num ponto que não vai, eu estou aqui, posso te ajudar. Em alguns momentos eu vou lá fazer junto para você aprender. E isso foi fundamental no meu desenvolvimento profissional para fazer cumprir o propósito do programa, né? Eu poderia ter passado 2 anos fazendo treinamentos, acompanhando alguém e fazendo junto, auxiliando pessoas. A partir do momento que, de fato, eu tinha responsabilidades, mas tinha um respaldo por estar nesse período profissional, fez com que, de fato, eu conseguisse desenvolver uma certa maturidade profissional, que, obviamente, ainda está em desenvolvimento e talvez nunca pare de se desenvolver, né? Mas eu consegui, em 2 anos, desenvolver um pouco mais de maturidade do que eu tinha quando cheguei, que talvez eu não conseguiria se de fato eu fosse aprendendo, auxiliando, ajudando e não sendo o responsável por uma tarefa que não necessariamente é complexa ou é muito importante, mas é simplesmente uma tarefa que era de minha responsabilidade. Então são três momentos que eu acho que, por mais que tenham sido prazerosos ou tenham sido conquistas que eu busquei, no primeiro momento causam impacto, causam desconforto, causam insegurança. Todos esses processos tiveram altos e baixos, tiveram momentos de angústia, momentos não tão bons, mas que quando eu penso, né, na passagem desse momento, lá na frente a reação de tudo isso, de fato, foi um amadurecimento naquele contexto específico, foi um crescimento de alguma forma. Pessoal, eu acho que hoje vai ser um daqueles raros dias que eu vou acabar não concordando com alguns pontos das falas de vocês, principalmente quando a gente fala de maturidade e idade. Porque se compararmos uma pessoa de 19 anos que não teve oportunidade de estudar, porque teve que ajudar economicamente dentro de casa, e uma pessoa de 19 anos que teve a oportunidade de já ir para fora do país, fazer um intercâmbio, N coisas, nós vamos naquilo que eu disse anteriormente, uma geomaturidade. Porque em alguns aspectos econômicos, esse que teve que ficar em casa, ele vai ter uma ideia completamente diferente daquele que ganhou o mundo. São maturidades distintas, mas a gente vai comparar com pessoas de 19 anos. Porque se eu comparar um cara de 19 com uma pessoa de 40, é muito discrepante. Então eu não sei se a minha provocação acabou não sendo tão clara nesse sentido, ou se o meu matite em relação à maturidade ele tem um prisma diferente. Não estou dizendo que vocês não estejam corretos, ao contrário, eu sempre gosto muito do que vocês dizem, porque a gente aprende mais, né? A gente aprende mais inevitavelmente. Só que daí eu gostaria de resgatar um ponto da criança que não brinca mais na rua porque o mundo está mais perigoso, e eu penso que seja... E eu não quero taxar ninguém de nostálgico ou coisa do gênero, mas quando eu pesquiso sobre essa questão de ser mais perigoso ou não, do pessoal tá mais tempo fora de casa ou não,
vamos viajar no tempo e no espaço há 49 anos, quando foi lançado o primeiro videogame. Mês que vem completa 49 anos o primeiro videogame. Então nós começamos a nos desenvolver. E se a gente pegar a etimologia da palavra desenvolver, é justamente isso. A gente não se envolve mais. Cada um está com o seu videogame, cada um está com o seu periférico. As crianças deixaram de ir para a rua, não é porque a rua ficou violenta, é porque os pais passaram a ter mais acesso à renda, e este acesso à renda começou a comprar coisas que os pais deles não tinham. Um exemplo disso, o videogame. O problema não está no smartphone, o problema não está no videogame. A questão é aquilo que a gente falou em 2 episódios sobre o fardo, quando a gente começa a querer coisas. O Elder disse na fala inicial dele, quando a gente começa a se identificar com as coisas. Tem até uma questão bairrista, quem curte o PlayStation ou quem curte o Xbox. E sem querer polemizar, mas só para a gente tratar um pouco do que é ser mais violento ou não, os números que eu vou falar agora são números da Secretaria de Segurança Pública, que vai dizer o seguinte: o ano de 2020, a criminalidade ceifou 43.892 vidas, o que chega a ser 5% maior do que o ano de 2019. Aí vai ter a pessoa que vai dizer assim, tá vendo? O mundo realmente está perigoso. O número de mortos por conta da criminalidade aumentou 5% de um ano para o outro. Só que daí a gente vai falar de outro número, são de Centro de Tratamento do Câncer, que vai dizer o seguinte, que em 2019, 121.686 homens morreram de câncer e 110.344 mulheres também morreram de câncer. Mas espera aí, o mundo está mais perigoso ou o mundo está mais doente? Não quero entrar nesse mérito, tá? Mas é só para justificar a questão quando eu disse que é bom a gente pensar no que é realmente violento, o que é desenvolvimento, o que é acesso à renda e o que é a individualização de algumas questões. Porque as manchetes policiais, elas vendem muito mais e rendem também likes e compartilhamentos nas redes sociais, porque a esperança, ela vende menos que o medo. Vou repetir, a esperança, ela vende menos que o medo. E é claro que a galera quer vender muito, muito, muito mais. Sem mais delongas, só para a gente finalizar, porque passa de 30 minutos e é claro que em algum outro momento a gente volta nesse assunto para que vocês possam responder essas questões aqui que eu levantei, mas eu fiquei com a última fala e daí não vai dar tempo de todo mundo falar. Eu gostaria de finalizar essa fala, não só essa fala, mas esse programa também, uma citação de uma escritora e poetisa incrível chamada Viviane Mosé, que ela diz o seguinte em relação à maturidade: amadurecer é aprender a lidar com as frustrações e parar de terceirizar o sofrimento, de atribuir culpa, é assumir o próprio destino. Dito isso, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado Bruno pela colaboração, muito obrigado Welder pela colaboração. Semana que vem a gente estará novamente com Alexandre Baldo, ainda falando sobre a maturidade. Estejam com a gente. E Bruno, Welder, alguma consideração final? Fico por aqui, grande abraço e beijos na família. Tchau, tchau. Bom, é isso. Como sempre, um grande prazer trocar essa ideia com vocês, meus amigos, o Elder e a Adilson, e com você que está escutando a gente. Que prazer, hein? Nossa, muito, muito obrigado mesmo por nos acompanhar, por compartilhar com os amigos, com as pessoas que você gosta. E fica aqui mais uma vez o meu convite, vamos trocar ideia, divida o seu matite com a gente, faça um comentário, aquela parte que você achou muito bacana, que você se identificou, aquela parte que você não concordou com nada que a gente disse, vai lá, faça o seu comentário em qualquer uma das plataformas digitais, né, no YouTube, no Instagram, faça o seu comentário, deixe a sua opinião, vamos, né, ampliar essa transmissão de matites, também chegando um pouquinho de vocês, e mais uma vez obrigado, onde quer que vocês estejam, e é isso, vamos em frente, fiquem com Deus, um forte abraço. Bom, então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que tem nos ouvido,
que tem contribuído com a gente. É maravilhoso ver o canal crescendo, né? O podcast aí aumentando os seus números, saber que esses números estão atingindo lugares do mundo que nós nunca pensamos que a nossa voz fosse alcançar, pelo menos eu nunca pensei que a minha voz iria alcançar. Então fico muito feliz, quero agradecer a todos vocês, quero agradecer meus amigos aí de podcast, o Adilson, o Bruno, pela oportunidade, pela parceria. E é isso, uma boa semana para vocês. Eu espero ter contribuído para o matite de vocês de alguma forma. Fiquem com Deus e a gente se vê semana que vem, ou a gente se ouve semana que vem, quarta-feira. Até mais, hein? Valeu! Chegamos ao final deste episódio, que contou com a colaboração de Bruno Reis, Welder Santos, Rosângela França, Stephanie Oliveira e eu, Adilson Matias de França. Lembre-se de compartilhar com seus amigos, ou com não tão amigos assim, mas compartilhe. Para falar conosco, nos chame pelo Instagram ou pelo YouTube. Aprendiz Matite, Mathite, Aprendiz Matite. Ficamos por aqui. Tchau!